Você tem alguma dúvida sobre os meios adequados para a solução de conflito? Como esse assunto pode ser tratado para a gente se preparar para o exame de ordem? Vem comigo que a gente vai saber agora. Olá pessoal, sou a professora Emília Queiroz e estou aqui para dar dicas de processo civil que podem cair na sua prova da OAB. Vamos falar sobre os meios adequados para a solução do conflito, mas sobre que trata esse assunto? Se eu estivesse dando aula antes do CPC de 2015, como já dei muitas, eu ia tratar esse tema assim. Na realidade, antes da sistemática do atual código, nós chamávamos esse assunto que vou falar hoje com vocês de formas alternativas de solução de conflito. Por que alternativo? Se existe uma forma alternativa, porque existe uma forma principal. A forma principal, até o CPC de 73, o Código de Buzaide, a forma principal para se solucionar um conflito era através da jurisdição estatal, da caneta do juiz, não é? Onde existe a substitutividade da vontade das partes, é uma das características da jurisdição, que por sua vez é o poder-dever do juiz dizer o direito no caso concreto. Então, diante disso, essas outras formas como mediação, conciliação, arbitragem eram vistas como acessórias, como um plano B se não desse certo a jurisdição tradicional. E isso gerou o quê? Gerou uma crise processual, porque as instantes dos fóruns apinhadas de processo e a insatisfação do jurisdicionado. Então, por isso e porque é um código principiológico, buscou-se no autorregramento da vontade a solução mais adequada para o conflito. Isso falando de mediação e de conciliação. Buscou-se também aumentar a importância da arbitragem, que já existia desde a década de 90, a gente tem a lei de arbitragem, que foi modificada recentemente para aumentar o seu leque. Então, esses outros meios de solução de conflito que não são a jurisdição estatal ganharam um status elevado a partir do CPC de 2015, tá? Então, o próprio juiz deve estimular as partes a resolverem a causa, o objeto litigioso ali, por uma dessas outras formas, não é? Então, para o nosso código, nós temos a questão da arbitragem, que muita gente confunde, e isso é importante, preste atenção quem vai fazer a prova. Muita gente confunde e acha que a arbitragem também é um meio de autocomposição. O que é auto? Eu própria vou fazer a minha composição civil com a outra parte. Nós vamos construir a decisão. Isso não acontece na arbitragem não, gente. A arbitragem, muitos autores inclusive, chamam a arbitragem de jurisdição privada. Eu não gosto muito desse termo porque eu acho que jurisdição em si tem um publicismo muito grande nela. Mas como funciona a jurisdição estatal? Existe a substitutividade da vontade das partes e existe um terceiro alheio àquela relação que vai aplicar o direito e tem a força do faça-se, não é? Eu costumo dizer que na jurisdição é o esteja preso, bloqueie-se a conta, que hoje é pior ainda, não tem nem a ordem de bloqueio, mas o juiz já entra lá na senha do Bacen Justo e bloqueia, né? A arbitragem é mais ou menos assim, é um terceiro que vai aplicar o direito, que não tem que ser aquele direito nacional que nós somos restritos no processo civil brasileiro, pode ser um direito escolhido pelas partes, tá? Mas que tem uma força de mandamos a decisão. A diferença é, na jurisdição estatal, a ordem já tem que ser cumprida dentro do próprio processo. Quando a gente tem a decisão arbitral, eles não têm esse poder de execução da ordem e vai se entrar com o processo de execução, caso queira se judicializar. Não vai se discutir o mérito, que já foi dito lá pelo árbitro, tá? Então, por isso, é uma forma de heterossolução do conflito, tá bom? Enquanto que a mediação e a conciliação, elas são adequadas para que sejam feita uma autocomposição, tá? Por isso que eu digo, quando difere uma da outra, a mediação é indicada para a cura do motivo pelo qual se gerou aquele conflito. Ah, professora, a mediação é só para questões de família. Não, no meu escritório eu faço bastante mediações, por exemplo, entre sócios, né?
Relações de vizinhança também. Qual é o critério? Existe uma relação anterior e vai continuar existindo aquela relação? A lógica que a gente tem que seguir é o motivo que gerou aquele conflito vai gerar novos conflitos e daí a gente buscar curar aquela relação. Os mediadores não têm que ser necessariamente advogados, né? Eu já fiz mediações com grandes psicólogos, por exemplo, tá? E a conciliação, na realidade, não tem uma responsabilidade tão grande, não se preocupa tanto em curar o motivo do conflito. São para casos mais fugazes, por exemplo, uma batida de carro que gera o dever de indenização, um descumprimento de contrato, por exemplo, de prestação de serviço, tá bom? O que é importante a gente saber? Que o juiz tem que estimular, sim, essas formas que antigamente eram alternativas à jurisdição e hoje, na realidade, são meios adequados para se resolver. Cada problema, Theodor Fiver dizia, cada problema tem que mostrar a forma pela qual ele deve ser resolvido. Então, se for mais adequado uma mediação, uma conciliação, uma arbitragem ou até a jurisdição estatal, tem que se estudar a natureza do caso para isso. Importante. Se você está no rito comum, artigo 334, você deve se submeter a uma audiência na tentativa de mediação e conciliação. Você só não é obrigado a ir para essa audiência se o objeto for indisponível, claro. E se na petição inicial o autor disser que não quer, e numa petição que deve ser dada entrada em até 10 dias antes da data designada para a audiência, o réu disser também que não quer. Então tem que ter o somatório, ambos, como diz o professor Darlan Barroso, ambos têm que deixar claro que não querem se submeter e da forma adequada. Por que eu digo isso? Já caiu em questão de primeira fase, a parte que faltar para a audiência designada pode ser condenada por ato atentatório à dignidade da justiça, porque está atrapalhando a dinâmica processual. Tá bom, gente? Valeu aí, estudem, boa prova e sigam Vai Cair na OAB.